Realmente, até quando eu estou em casa, eu converso com meus primos, meus amigos que ficam lá em casa, falo que ainda a ficha não caiu, porque há quase 4 meses atrás eu estava na base ainda, não era muito reconhecido, e hoje, graças a Deus, poder ir no estádio, ver a torcida gritar meu nome, me pedir, é algo novo para mim e onde eu fico me sinto privilegiado estar fazendo parte de tudo isso. Penso, o moleque que há 4 meses eu era, um moleque humilde, e eu acho que isso faz o diferencial de mim, porque as pessoas gostaram bastante de mim pela minha alegria, pela minha humildade que eu tenho, não ter maldade com nada. Fico feliz pelo reconhecimento da toda a torcida do Corinthians, pelo carinho no Instagram. E eu ligo para meus pais falam, nossa, está tão conhecido aqui em Maceió. E eu falo, eu me imagino como se fosse qualquer pessoa também. Não me sinto diferente de ninguém, onde eu vou, trato as pessoas iguais, e acho que isso é meu ponto forte. Estamos de volta com Seleção Sport TV. Pedrinho está querendo chegar à seleção brasileira, hein? Luiz Ademar cantou essa pedra, hein? A gente falava de qualquer jogador do Corinthians, ele dizia, Pedrinho é melhor. Aí, pô... Embalado pela opinião de Ademar. Ele só não conseguiu convencer a gente de que Pedrinho está pronto. Mas é melhor. Mas é melhor. Não, mas não está pronto ainda. Não está, né? Não. Até no jogo contra o Botafogo, um momento difícil para o Corinthians, a torcida pediu, o Carille colocou. Eu fiquei pensando, foi um risco até ter colocado. Claro que o Carille conhece, está ali dia a dia, e ele é o técnico e assume a responsabilidade. E o Carille já passou por lá, né? E o Osmar Loss, que está trabalhando diretamente com ele, acabou de vir da base. Então, quer dizer, o Corinthians está num momento ótimo para fazer transição da base para o profissional. Sim, é que o momento do jogo era um momento perigoso. Para o menino, é até também aquela coisa, você entra com aquela responsabilidade, está 1-0, o Corinthians não conseguia, estava num momento difícil no jogo, e aí conseguiu a classificação, maravilha. Agora, é um jogador que tem muito talento, a gente vê, mas que está, sim, em fase ainda de aprendizado. É uma história física, quer dizer, ele precisaria encorpar ou precisaria, sei lá, entender que ali nos juniores aquilo é falta e no profissional não determinados contatos? O físico ele vai também desenvolver, a gente lembra do Neymar, tive a oportunidade de jogar contra o Neymar com 17, Filé 18 de anos. borboleta? Ele ainda chamava de filé de borboleta. É franzino, mas assim, o jogador inteligente, ele vai, e esses jogadores jovens que têm essa capacidade, ele não vai ficar forte, mas ele vai ficar mais inteligente na hora de dividir uma bola, na hora de sair de uma dividida, mas sem pipocar. É diferente você saber evitar uma dividida e pipocar, e ele vai aprender muitas coisas e vai ganhar assim, um pouco mais de massa, mas não dá para achar que ele vai ser o Hulk. Né? Não vai ser nunca. Nem ter expectativa de que ele vai ser o Neymar também. Mas não é o tipo físico do jogador de hoje também, né? O jogador de hoje é um jogador magrinho, né? Tipo físico mais comum entre os jogadores de hoje. Assim. É um cara mais fininho mesmo. Não está assim não, Barreto. Tem um problema muito sério na base hoje. Isso é verdade. Que eles tem de fazer vários o fortão clubes para exportar? Não, que eles estão deixando os meninos mesomorfos, né? Musculosinhos. Eles querem chegar naquela fase de 17, 18 anos e começar a ficar... Aí o cara fica fortinho da cintura para cima e perde mobilidade. Famosa casquinha de sorvete. Famosa. Casquinha de siri, né? Aquela coisinha. Perninha fina e aquele ombro largão. Aí não é jogador de futebol. Mas aí tem que confiar nas comissões técnicas da base, né? Que tem bons profissionais na área da fisiologia, na área da educação física também, nutrição, enfim, para poder dar o que precisa o atleta naquela idade, respeitando a idade. Porque um atleta de 14 anos, ele não pode fazer uma atividade de musculação que faz um de 23, 24, 25. Então, os clubes vão formando, a gente vê falando do Vinícius Júnior aqui do Flamengo, o Pedrinho, e aí você vai dando aquele complemento, aquele suplemento para o jogador, de repente, queimar algumas etapas. Tem que ter só cuidado para não exceder isso. O Palmeiras está fazendo isso com o Johan, não é? Sim, fez com o Johan. O Chapecoense já até... aí aproveitou, né, a lesão de um atleta, se não me engano, do Arouca, né, que teve que passar por uma nova cirurgia e acabou escrevendo, mas ele ficou durante praticamente 3 meses treinando e fazendo atividades para poder ganhar um pouco mais de massa. Mas isso aí é planejado, é pensado, é outra história. Não é Lédio Carmona, o jogador com peitinho de pombo, aquela coisa. Empinadinho, que não se movimenta, fica parado no meio campo. Tá cheio. Teve uma época no futebol brasileiro que se fazia muito jogador fortão para exportação, né? A Europa estava comprando muito volante, gostava de trazer também zagueiro de fora. Começou a suprir uma carência lá do próprio futebol europeu.
buscando no futebol africano, no futebol sul-americano, e o Brasil começou a produzir. O futebol moderno Pra aceita mais exportação. Iranildos, né? Iranildos era magrinho, né? Que jogou no Flamengo, veio do O Madrid. Barcelona tem seus Iranildos lá, não tem? Tem, Você não. acha, Léo? Tem. Não, Iniesta, O jogador Xavi, tem que, próprio tem que ganhar Messi. força muscular, tem que ganhar... Sérgio tem que ganhar Roberto. Tá cara. resgatando o Iro. Eu acho que não, cara. Tá resgatando. Acho que não. Você não pode deixar Olha, esse tipo olha o de jogador Mateuzinho da sumir. seleção Mas eu acho que sub-17 não. Eu agora, acho que a ideia é não pequenininho. ter mais esse tipo de jogador. Não, pelo contrário, Led. A ideia é parar de achar que não pode ter mais esse tipo de jogador. A escola do Barcelona é justamente o contrário. Cara, Se eu é acho que os jogadores, talentoso, inclusive, do você Barcelona, leva. cada vez mais forte. Se é talentoso, você leva. Tem espaço aqui. O O Malari lema do Barcelona... O Malari ganha a força muscular toda de novo. Não, mas Vamos uma lá, coisa é ó, ser é força diferente, muscular, é. diferente de ter uma complexão muscular. Compara o Neymar do Santos com o Neymar do Barcelona. Não, o jogador hoje não pode ter preparo físico ruim, ele não pode ser fraquinho. Sim. O que a gente está discutindo aqui é que não tem o bombadão da academia. Coutinho, Não, Azar, mas quer dizer, os os melhores jogadores da Liga Inglesa são leves, né? E da língua inglesa, né? Que tradicionalmente era aquela coisa da bola aérea de muita força. Você vê o Lukaku, por exemplo, que é um cara... E aí, você vê o Hazard jogando. Agora tem de tudo. Mas tem o de tudo Coutinho, se mesmo. você olhar uma foto, o movimento do Coutinho hoje, com o movimento do Coutinho quando ele era do jogador do Vasco, é completamente diferente. Ah, Mas era é um que a menino, preparação né? Não, física... não era um menino. Mas não é só isso, a Ele saiu do preparação Vasco- física no futebol muda evoluiu completamente. demais. Ele saiu do Os caras Vasco com são- quantos anos, Lédio? Ele Essa saiu, informação boa. acho que foi em 2008, 2009, por aí. A gente tá Hoje falando de 8 anos atrás. O jogador não atleta acabou no alto Não, nível. isso que eu quero Não dizer, existe por isso mais. que não há mais espaço para Iranildo. O jogador barrigudinho que se virava ali no talento e tal, na malandragem. Até o Esquece, não Douglas tem no mais. Grêmio já não era mais barrigudinho. Só contextualizando, o Iranildo foi um jogador que o Flamengo contratou o Madureira nos anos 90. Né? Que era No final dos anos franzino, 90, que era né? muito um Muito bom magrinho. jogador, mas era É. muito franzino, tinha dificuldade para dar sequência Gente, porque mas- ele era muito magrinho. Se a gente for lembrar, o Juninho Paulista, ele foi jogar no futebol inglês também, quando o futebol inglês era pior ainda, era nesse nível. E jogou no time pequeno. pequeno e jogou bem, sabe? Com aquele, né, Jogou com bem. o corpo também, mas assim, aí você vai ver, a musculatura, é um cara forte. Às vezes, Led, no jogo, você olhava um cara assim, esse cara é magrinho, você vai trombar com o cara parece 2 estacas fincadas, você bate e volta. Então, o cara é forte, tem a musculatura forte, mas você olha para ele, parece que é uma capa de costela. E tem entendeu? uma outra coisa, né, que a gente às vezes esquece, que é a história do equilíbrio, né? Também, muito. Você pega, por exemplo, um jogador como o Messi, né? Olha, para derrubar o Messi é bazuca. Menos que bazuca, você não derruba o Messi, porque ele tem ali uma capacidade de ficar em pé impressionante. Tal do centro de gravidade. Centro de né? gravidade. Isso aí. O próprio Azar tenta Sim. derrubar o Azar. É difícil. Você bate, e ele não cai, né? Você não tem medo de falar o nome dele, não, né? Eu também não tenho, não. Por quê? Eu acho que tem Hazard. muita gente que fala Hazard, não por questão de pronúncia, porque não existe esse H em forma de R É azar ou sorte nesse na sentido? Bélgica. Mas tem gente Você acha tem que pode medo de dar azar falar azar? Muita gente tem medo de falar a palavra azar. Ah, não dá azar, não. Não pega nada. Os ingleses falam como? Os ingleses botam esse H como se fosse um som de R nosso, né? E ainda dão aquela hazard, né? Dão aquela... Mas eles puxam tudo para a pronúncia deles. Aqui é que a gente tenta imitar, né? É mais Mas a eu acho nossa bonito, cultura. então eu tento imitar, porque eu acho os ingleses falando bonito. O inglês britânico é minha preferência, mas enfim, isso aí é só... Cada povo tem um quadro muito bom do Porta dos Fundos, que é o Woody Allen, né? E que a moça fala que quer ver um filme do Woody Allen, e o cara diz, hein? Aí ele fala Woody Allen, cheio de sotaque, aí eles começam a trocar nomes, ela falando aportuguesado e ele tentando repetir o original, é engraçado. No fim ele disse que quer ver o filme da Regina Casey. Vamos lá, tem uma seleção aí, nosso campinho com o Par ou Ímpar da Pelada, para avaliar esse confronto que está pintando aí pelo Campeonato Paulista. Como ficaria uma seleção de Corinthians e São Paulo entre os titulares absolutos de cada time ou quem está à disposição para a próxima partida? Nossa equipe vai me passar o regulamento para eu poder cobrar de vocês. Assim, o time ideal para o campeonato. Time ideal para o campeonato e nós escolhemos o esquema do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni foi escolhido pela nossa equipe como o técnico do nosso Par ou Ímpar da Pelada. Aí ele ganha o esquema. Aí ele ganha o esquema, leva o que esquema legal junto. isso. Tá? Se fosse o Carille, seria 4-1-4-1. Estão contando o Rogério Ceni dá 7-5 para o São Paulo.
Sim. É bom que tendo técnico dá para ter um empate, né? Mas aí você leva para 12. Olha, tem uma lógica, porque São Paulo a defesa levou. é Corinthians e o ataque é São Paulo, né? O São Paulo faz um monte de gol e o Corinthians não toma nenhum, né? Acabou refletindo isso. Eu acho que o Jadson não tá jogando pra seleção, viu, gente? E acho que o Rodriguinho tá. Mas o Cueva não joga, né? Rodriguinho já O Cueva tá não. quase voltando. Não, você acha Rodriguinho que não? ainda não. É Rodriguinho que eu acho que no São Paulo nenhum dos volantes também ainda... Também acho. Até porque o esquema não se firmou. A gente não sabe direito ali. E outra, quem é. eu acho, não sei, o Wellington nem? Sério? Vocês estão falando sério? O Wellington nem o Romero, vai, para o ímpar. Romero. Essa moedinha? Não sei, nem Quem que eles, cai né? pelo lado direito no Corinthians, não é o Romero? Ele atualmente está jogando pelo lado esquerdo, porque o Jadson está jogando pelo lado direito. Mas em alguns momentos o Jadson vai para a esquerda e Mas aí a o gente Romero pode usou jogar. o Jadson naquela Não, posição jogou do no- meio ali, no- que não, é, que não que não tá- existe no é. Corinthians. Né? Vamos lá, não tem Maicon nessa seleção? Não tem Cueva? Lixo essa seleção, não tem Maicon. Mas já? O Maicon? Calma, peraí. Mas não chama de lixo ainda. Calma, você parece o pessoal da internet. Não, eu tô animado Aqui são hoje. 3 horas, não tem 140 caracteres. Calma. Qual Michael você está falando? Não, do Corinthians. Ah, o do Corinthians. Tá jogando demais. Tá fazendo um bom Eu campeonato. poria o Vai, Michael do vai, Corinthians Corinthians. também nessa seleção. Boa pilha. No lugar de Jusilei ou do Thiago? O Jusilei começou a jogar melhor nas últimas rodadas. Poria no lugar do Jusilei. Eu também. O Cueva não tá ali? Cueva? O Cueva não joga. O Cueva tá machucado, ele tá voltando. Tá, tem mas mais... não é, aquilo ali não é seleção... Eu acho que é de quem joga. Ah, então é seleção de quem joga. Nossa equipe deu uma Pipocada, eles não deu uma sabem muito coxambrada no regulamento e disse que o Cueva não competiu porque não vai jogar, tá machucado. Você não sentiu convicção na equipe. É igual a profecia Olha lá, do... faltou o Cueva aí. Hein? É igual a Viu, profecia do Jesus? Rafa Já- Pipoca. O Cueva, então tá, podendo usar o Cueva, ele ganhava do Jadson pelo momento, né? Pelo momento. O Jadson em forma pode vir a ser... E foi colocado ali o esquema do São Paulo e não o do Corinthians, né? Que acabou de. É. O 4-3-3. Barreto falou que não está muito definido o esquema do São Mas Paulo. se o Jadson então está jogando para coloca a o direita, esquema você de São Paulo. pode dar uma miguezada e botar o Jadson ali no lado direito no lugar do Wellington Ney. Eu O sempre técnico fico... é o Rogério Ceni. Bota o esquema de São Paulo. Ganhou o técnico. Não é, William? Vai botar o Jadson do lado direito. Pode. Não, mas sem o Michael eu não converso mais, viu, gente? Aqui, mas sempre a gente ninguém roda esse arruma campinho lá. do São Paulo, eu fico na dúvida. O esquema que o Rogério tem mais usado no São Paulo é esse aí mesmo? Não, tem variado. Mas ele chegou a usar 3 zagueiros, mas não firma o esquema com 3 zagueiros. A sensação que eu tenho do trabalho do Rogério é que ele tem um sonho de armar o time no 3-4-3, naquele esquema do Chelsea. Mas não deu liga. Mas não está conseguindo. Acho que está faltando ali. Ele não sentiu que com as peças que ele tem, ele consegue fazer um 3-4-3 eficiente. Então, E outra, Júnior Tavares ou Guilherme Arana? Briga boa, viu? a briga é A boa. briga é boa, porque o Júnior Tavares está bem e o Arana muito bem Se também. você estiver pensando mais em apoio, talvez... Guilherme Júnior Arana Tavares. no Photoshop, vai. Guilherme Arana ali, cabeça com cabeça. No momento, Pegando. right now. Porque Mas também não é assim, não vamos brigar com ninguém porque escalou Guilherme Arana ou Júnior Tavares, claro. né? Essa é uma que a gente... Dá para relevar. Tem aqueles impedimentos que você não gosta de marcar, que você Isso, fala, não, isso. isso aí, poxa, ninguém vê. O olho tal. humano. É, o olho humano. O olho humano não vê Guilherme Arana Isso, ou essas Júnior Tavares. cascatas que você conta aí agora usa pro nosso Paro Ímpar. Tô vai. usando, tô Ali, usando. é. o goleiro é o Cássio. O goleiro é o Cássio. São Paulo não definiu o goleiro ainda, né? É. Hoje em Por- dia parece que há quase que um Titular, consenso o Renan de que o Renan Ribeiro. Ribeiro é o melhor goleiro do São Paulo. É, mas o Cássio está melhor do que os 3. Poderia ser qualquer um dos 3. O Cássio voltou a jogar bem. E nas bolas decisivas ele está conseguindo fazer o que fez há 3 anos atrás. Aqui, tudo. o internauta acabou, não guardei o nome dele, mas acabou de apontar talvez o erro mais grave. O Gabriel está jogando muito no Corinthians. Por isso que eu estava discutindo o esquema. Quando Deu você uma coloca arrumada 2 ali atrás. volantes ali, dá para discutir o Gabriel. Mas também não tá isso tudo, não. Não? acho tudo, Ah, tudo eu achei isso. que ele deu uma arrumada ali. Essa animação toda pelo Gabriel. Eu gostei, virou titular logo, arrumou a saída de bola. Tá indo bem, mas assim, não é espetacular, assim, insofismável, né? Tem que entrar o Gabriel, não. Eu também não discuto pelo Gabriel, não. Gabriel Pelo Jusilei, Michael, eu discuto. Gabriel Jusilei, hoje eu nem discuto, é o Gabriel, mas tem o Michael. Aí nós pusemos o Michael. Que pra mim é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Quem foi centroavante ali? Prato. E o Gilberto? Aí sim. ó. Pô, mas você quer botar Aí uma pilha dentro do próprio time? Gilberto Não, tá o titular zero. do São Paulo é o Prato. Quem fez mais gol na temporada? Gilberto. Mas o titular é o Prato.
Eu tenho comigo que poderiam jogar os dois juntos. Se você discutir gol, bota o Romero, então. Não, mas vamos lá, vai. Ontem eu perguntei para ele, fiz um paro ímpar com ele ontem. Paro ímpar da nossa pelada aqui, ó. Você quer ser artilheiro ou titular? Ele falou artilheiro. Então ele não é. Dizem que o Messi não está fazendo uma boa temporada, ele já fez 45 gols, ainda faltam 2 meses para a temporada acabar. Então, esse negócio de gol, eu acho que não faz muita diferença para as pessoas. Esse tal de gol, né? Ela fez 45 gols no ano, na temporada. Dizem que o Messi não está fazendo uma boa temporada. Barreto, se coloca no lugar do Gilberto, né? O Gilberto chega, tal, os caras contratam o Lucas Prato, grana, etc. Aí o Gilberto entra, faz gol como ele nunca fez na vida, na melhor temporada, coisa e tal. Aí aparece um paro ímpar aqui no Seleção Sport TV. Nem nesse ele consegue entrar, agora que ele está fazendo os gols. Eu ficaria magoado se fosse ele. Gilberto? É. Mas o nosso paro ímpar não se incomoda com a mágoa das pessoas. Você tem certeza Paro que ímpar é paro ímpar, você tem que fazer escolha. Né? Um dos dois Nessa vai ficar seleção magoado. específica agora, é claro que o Lucas relação Prato é com muito Prato? melhor. Miguel Ien poderia fazer um desempenho magômetro. agora, né? Estão brigando Fala pro ali. Miguel Ien fazer um magômetro. Vamos fazer o magoômetro. É. Magômetro. Né? Quem ficou mais magoado. Vem cá, quem vai estar jogando melhor no fim da temporada? Lucas Prato ou Gilberto? Aí vai ser o Lucas Prato. Se você pudesse já hoje... Mas eu acho o Gilberto imaginar. um bom jogador. Um jogador que sempre funciona. Dificilmente ele deixa de fazer gol nos clubes onde Mas o ele Lucas joga. Prato é um jogador muito bom. Muito bom, não tô No dizendo Paro que ele tem ímpar que a ser gente não titular, diz que um é bom e o outro Eu é acho ruim. que ele é um jogador A gente que diz vai um ser é importantíssimo melhor. para uma temporada. Na reserva, jogando, vai ser importante o Gilberto. É que o Prato é muito melhor no passado e vai ser muito melhor no futuro, né? Tu diz isso, né? Mas no presente, agora é a chance do Gilberto. Eu tô querendo defender o cara, Mas eu acho o trabalhador Essa ali. é a primeira cornetada que o nosso Paro ímpar tomou na história da humanidade dentro do próprio time, não é? Né? Eu prefiro o jogador do outro time. Não, eu prefiro outro jogador desse time. Dá uma olhada no jornal. É inédita. A tabela de artilharia aí. Eu vou, Tá lá, na verdade, Gilberto ou Lucas Prato? vou dar uma olhada no regulamento. Na do Paro verdade é o ímpar. seguinte, Pode vamos falar questionar português isso. correto. Nós esculhambamos a seleção toda. A gente botou o Maicon, a gente botou um monte de jogador que não estava. Nessa seleção foi Que mal monte. escalado. Você só Pelo botaram técnico mais. Miguel Ien. Júnior Tavares, vocês pipocaram. O Luiz Araújo dá pra discutir também. Eu acho que tem que Não, acho que o Arama... Luiz Araújo ou Romero? Tá bem entregue. Dá pra discutir no time do São Paulo. Quem? O Luiz Araújo? Não dá, vai. Você tira quem? Não tira, não. Luiz Araújo acho que fica. não. Mais fácil discutir o Wellington Nem do que o Luiz Araújo hoje. É, claro. Acabou? Tá. Deixaram nossa seleção Eu em sou fã paz do agora? Wellington Ney. Eu Depois acho que ele não vocês jogou o viraram que ele de pode cabeça ainda no pra São baixo? Paulo, mas ele é um dos caras que leva pancada e não cai. Não falei que ele é ruim. Falei que ainda não está jogando. Não está jogando ainda. Mas vai jogar. Acredito que possa jogar. Vai jogar, cara.